Qual é a menor configuração que você precisa ter no seu computador ou no seu notebook para editar vídeos em 4K? Ou seja, qual é o computador mais barato que vai editar seus vídeos em 4K? Olá, meu nome é Rafael Zanforlin e nesse vídeo eu vou falar um monte de número, um monte de referência, vou falar de placa de vídeo, vou falar de memória RAM, vou falar de processador, mas não precisa anotar nada, porque eu quero só que você entenda primeiro o que eu tô falando e na descrição do vídeo eu vou deixar tudo lá, tintim por tintim, caso você queira montar um computador baratinho para poder editar os seus vídeos. Então, para começar, eu gostaria de falar do meu notebook, que eu comprei recentemente, já faz 3 meses. Eu já criei um conteúdo sobre ele aqui no canal, vou deixar até aqui um card para depois você assistir esse vídeo, o teste completo deste notebook. Mas sendo notebook ou sendo computador, o que interessa aqui é a configuração que você precisa ter para fazer uma edição fluida, para fazer uma edição rápida, para os programas não ficarem travando. E nos últimos 3 meses eu fiz edições em 4K usando 2 aplicativos de edição de vídeo. Um profissional, que é o Adobe Premiere Pro, e um gratuito, que é o CapCut. E os arquivos em 4K que eu utilizei foram de câmeras profissionais como a Sony e a Canon, principalmente a Sony ZV-E10, que está me filmando agora, e eu tenho um montão de vídeo aqui no canal falando sobre essa belezura. Usei também arquivos 4K filmadas de celular de altíssima qualidade, inclusive iPhone, e fiz outras várias edições de vídeo usando arquivos 4K de drone do DJI Mini 3 Pro. Então eu posso afirmar que essa configuração que eu vou te passar agora é mais do que suficiente para você editar de forma tranquila. É claro que se você colocar uma configuração maior, vai editar melhor. Agora, se você colocar uma configuração menor do que essa, aí eu não te garanto não. Então vamos por partes. Qual é o item mais importante para editar vídeos? Seria o processador ou seria a placa de vídeo? Acertou quem falou processador. Na hora da edição de vídeo, quando você está lá rabiscando, editando, jogando para lá e para cá, quem manda é o processador. Então, o mínimo que eu recomendo, que eu usei até o talo e funcionou perfeitamente, é o Intel i5 de 11ª geração, 300H, 3.1 GHz. Eu tive que ler porque eu não consigo decorar isso de jeito nenhum. Então, se você for montar um computador ou comprar um notebook, presta atenção nesses números todos aqui. Você precisa de um i7 de última geração, um i9? Nananina não. Um i5 de 11ª geração já resolve. Um segundo item muito importante para edição de vídeo é a placa de vídeo. E existe um montão de placa de vídeo no mercado, um monte de número, fica até perdido. E realmente é difícil para quem não entende, não sabe pesquisar e não sabe para que serve, identificar qual que é a melhor placa. Tá tocando meu celular, mas que... Eu te ligo, tô gravando. E a placa que eu estou usando aqui é uma das mais famosas do mercado, mas ela já está com um preço assim sensacional. Até eu fiquei um pouco na dúvida se ia funcionar, mas eu posso garantir que tá rodando uma delícia. Estou falando da famosa NVIDIA GeForce GTX 1650 de 4 GB. Puta merda! Galera, lá vai um segredinho aqui que eu acho que já vale o seu like, que é o seguinte: placa de vídeo tem um montão de número, tem 4 GB, tem 6 GB, tem 8 GB, tem 2 GB, tem aqueles números na frente, 2060, 3060, 1060, 1050 Ti, tem um monte de coisa. Mas uma coisa mais importante que a galera costuma não colocar é o tal do CUDA Core. Essa palavrinha engraçada diz quantos processadores tem a placa de vídeo. Essa placa de vídeo que eu tô te falando aqui, ela possui 896 CUDA Cores. Como é que você descobre isso? Digita lá no Google, vai lá, ó, digita o nome da placa e coloca aí na frente, CUDA Cores.
aí vai aparecer quantos CUDAs tem a placa. Então o mínimo que eu indico de uma placa de vídeo para editar vídeos em 4K é uma placa com 4 GB e no mínimo 896 CUDA cores. Se você achar uma placa melhor aí, com mais CUDA cores, com mais giga, vai na fé, que com certeza vai ser melhor. Outra coisa muito importante é a memória RAM. Normalmente os laptops, notebooks de entrada vêm com 8 GB de memória RAM. No caso aqui a minha é a DDR4 3200 MHz. É possível editar vídeos em 4K com apenas 8 GB de memória RAM? É, só que ele vai dar uma engasgadinha, ele dá umas quicadas, você consegue editar ali, aí ele dá uma quicadinha, separa um pouquinho, espera um pouquinho, adianta um pouquinho e aí ele continua a editar. Então, o mínimo que eu recomendo são 16 GB de RAM. Se você está comprando um notebook igual esse aqui que eu comprei, quando você for assistir meu vídeo, você vai ver que eu fiz um upgrade. Eu comprei mais 8 GB de RAM e nesses últimos 3 meses eu editei tudo em 4K com 16 GB de RAM e foi ó, mamão com açúcar. E por último é o SSD ou HD. Muita gente fala que o SSD deixa o computador mais rápido. É mais ou menos, não é bem assim não. Ele não vai influenciar em praticamente nada no processamento do seu vídeo e nem na exportação do vídeo, que normalmente é a placa de vídeo que exporta o seu vídeo. Ele vai deixar o sistema assim mais rápido, então ele consegue acessar mais informações lá dentro, porque quando o sistema busca alguma informação no HD, ele tem um tempo para achar, porque o HD tem aquelas agulhinhas, tem aquela coisa que fica girando lá dentro, aquela rodinha, né, o hard disk. Então aquela agulhinha, às vezes ela tem que subir e descer, e ela pode demorar um pouquinho para achar a informação. O SSD não, ele faz isso ó, puff, muito mais rápido. Então parece que o computador fica mais rápido, mas ele, no geral do processamento ali da edição 4K, não funciona muito bem assim não. Inclusive eu fiz muitos testes usando um HD externo, Então tem aquela caixinha de HD que eu plugo no computador, todos os meus vídeos 4K estão lá dentro. Eu edito com um HD plugado no computador e ó, tranquilo, não trava nada. Mas para deixar claro aqui como está a configuração do meu computador, eu tenho um SSD de 512 GB. Mas para ser bem honesto, eu não notei diferença quando os arquivos estão dentro do SSD ou quando estão fora, estão no HD externo. Em todos os testes que eu fiz, a velocidade de edição foi a mesma. Beleza, Rafael, eu tenho uma grana aqui, eu vou investir no computador, essa dica sua foi ótima. Mas eu tô com uma graninha a mais aqui. Em qual desses itens eu devo investir mais? Ou seja, se você tá sobrando uma graninha ali, o que você faz para deixar seu computador mais rápido para edições em 4K? Você compra um processador melhor? Você compra uma placa de vídeo melhor? Ou você coloca 32 GB de memória RAM? Pois é, como eu disse, o processador é o que vai mandar na edição de vídeo. Na hora que você tá lá editando, é ele que vai lá em cima e ó, power e esquenta seu computador. Ele que vai trabalhar muito. A placa de vídeo trabalha também, mas o processador, na hora que você está fazendo os cortes, importando o vídeo, colocando seus efeitos, é ele que manda. Então, se você puder comprar, por exemplo, um i5 de 12ª geração, ou um i7 de 11ª geração, se você puder investir mais no processador, você vai sair bem. Em segundo lugar, a placa de vídeo, porque quando você termina toda a edição ali, vai exportar, por exemplo, um vídeo de 1 hora, eu editei, por exemplo, um casamento em 4K, um monte de corte, aquele negócio todo, tal, isso aqui, um monte de efeito, cor pra lá, cor pra cá, música e tudo mais. Quando eu exportei, ele me deu mais ou menos ali uns 40 minutos para exportar esse vídeo de 1 hora. E olha que estava cheio de efeito. Se eu tivesse uma placa de vídeo melhor, por exemplo, uma 260 que tem mais CUDA cores, apesar de ter ainda os 4 GB, ela tem mais CUDA cores, faria essa exportação em 30, em 25 minutos. Se eu tivesse uma placa mais top ainda, ela poderia exportar isso até menos, 15, 10 minutos. Mas, a meu ver, eu prefiro muito mais ter agilidade na hora de edição do que tempo de exportar vídeo. Porque normalmente quando eu termino a edição, eu ponho ela para exportar e vou almoçar,
vou fazer outra coisa, inclusive eu posso deixar exportando e editando o vídeo ainda. Então esse tempo de esporte para mim, no meu caso, não é prioridade. O que eu priorizo é na hora da edição o computador não travar. Então se eu puder aumentar o processamento, eu vou no processador. Ah, Rafael, mas eu tive uma ideia excelente, eu vou colocar 32 GB de RAM e meu computador vai ficar top! Não faço não, meu filho, você vai perder um dinheirão à toa. Olha só, em todos os testes que eu fiz, inclusive você pode ver isso no vídeo que eu mostro esse laptop aqui, eu coloco lá para você quanto de memória RAM que o computador usa no momento do processamento e quanto de memória RAM ele usa quando você está exportando o vídeo. Pois bem, ele não usa nem 14 GB de memória RAM. O máximo que a gente conseguiu identificar ali está por volta de 12, 13 GB. Então ele ainda fica com uma memória RAM sobrando, usando 16 GB. Em muitos casos ele usa até menos, ele usa 9, 8 GB de memória RAM, que aí seria o limite ali de você usar só 8 GB de memória RAM. Por isso que ele dá uma engasgada, porque às vezes ele precisa de mais memória RAM e você não tem memória RAM para entregar ali. Aí ele dá uma travadinha. Então 16 GB é o suficiente. Se no futuro, por acaso, ele precisar de usar mais gigas, aí a gente faz um upgrade. Se você for usar, por exemplo, programas de 3D, de arquitetura, essas coisas todas que tem que fazer, um monte de cálculo lá, aí sim ele vai precisar de mais memória RAM. Então, para finalizar, você que é leigo, que achou tudo isso muito confuso, a minha dica é o seguinte: vai lá na descrição, copia tudo, faz um Ctrl+C, um Ctrl+V lá e vai pesquisar. Por exemplo, se você quiser um notebook, tem um monte de notebook com essa configuração. Então você não precisa ficar agarrado à marca, não. Ah, eu quero comprar um IdeaPad, eu quero comprar um Nitro, eu quero comprar não sei o que. Não preocupa com isso não. Vê qual é a configuração do notebook, se ele tem placa de vídeo, essas coisas todas bonitinhas e tá beleza, pode adquirir que ele vai fazer o trabalho. Agora, se você for montar um computador, anota tudo isso, leva lá na loja lá que faz a montagem do computador e entrega e fala: eu quero um computador esse aqui, ó. Qual que é o orçamento? Vai te passar o orçamento. Aí sobrou um dinheirinho a mais. Melhora esse processador aí para mim, vamos ver, qual é um processador melhor? Aí ele vai te apresentar um processador melhor. E aí você pode ir ali montando o seu computador para ele deixar o mais bala possível para você poder trabalhar, criar seus conteúdos, criar seu infoproduto, criar seu curso online, hein? Ou até trabalhar com produção de vídeo profissionalmente. Gostou? Então já se inscreva no canal, porque aqui tá lotado, tá recheado de vídeos que te ensinam a filmar e a editar melhor. Desejo sucesso em seus projetos. Um beijo, um queijo e até a próxima aula!